É muito bom pensar no céu, não é? Nós somos terrenos, né? Nós nascemos aqui, temos a natureza humana. Os desejos da nossa carne, aquilo que nós somos. Quantas vezes eles apontam sempre para essa vida aqui, para essa terra. Porque quando Deus cria o homem, naquilo que acabamos de ouvir, Deus coloca o homem na terra, num lugar físico, num lugar perfeito. Nós não conseguimos imaginar a condição do homem e da terra antes do pecado. Nós não tivemos essa experiência, apenas Adão e Eva. E a partir do momento que houve aquele deslize que cantamos, aquela queda fatal, a natureza do homem foi totalmente transformada. Ela foi completamente danificada pelo erro, pelo pecado. A partir do momento que o homem desagrada a Deus, distancia dele, ele agora toma um caminho completamente oposto àquele que o Criador pensara. E o homem agora ele vai sozinho, porque ao sair do lar, ao sair daquela condição de perfeição, o homem está só. Eu fico impressionado que a primeira reação que o homem sente quando ele fica só é medo. Medo, ele teve medo e fugiu de Deus. Ele se escondeu de Deus. Ele fugiu da presença daquele que dia a dia ia à sua presença e fazia uma conferência com ele. Havia uma perfeita comunhão. O homem era perfeitamente realizado, completo. E ao sair do lar, o homem agora caminha na estrada de uma vida longe de Deus, em caminhos cheios de espinhos, cheios de dores, de angústia, de solidão e de morte. Mas a Bíblia fala muito claramente que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E a Bíblia diz também que Deus amou ao homem, ao mundo de tal maneira, vendo o homem nessa condição agora de peregrino, de distante da sua presença, ao contrário do que talvez pudéssemos imaginar, se Deus não fosse de misericórdia, compaixão e graça, Ele podia dizer ao homem: olha, você escolheu, e agora arque para sempre com as consequências da sua escolha. Longe dele, afastado da sua glória e da sua presença, destituídos todos estamos da glória de Deus. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Diz a palavra então que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento que a graça de Deus é revelada ao homem, mostrando que, olha, você não merece, você escolheu não lá, mas escolheu distanciar-se dele, mas eu lhe amo, e lhe amo de uma forma que você não compreende. Tanto que o escritor, o evangelista João, ao tentar descrever o amor de Deus, ele diz: olha, é de tal maneira, não há como descrever. Os poetas cansaram de escrever canções, e há um que diz assim: olha, eu não conseguiria escrever, ainda que toda a água do mar se transformasse em tinta, o céu se transformasse em papel, e tudo aquilo que for haste se tornasse em uma caneta para escrever, eu não conseguiria, com todo esse recurso, descrever o amor de Deus. Porque o amor de Deus é indescritível, nós somos completamente incapazes de compreender o amor de Deus. Porque sem que nós merecêssemos a graça e o perdão, Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus assim. E amou de tal maneira. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por seus amigos. Ele nos tratava, mesmo antes de termos sido reconciliados com Ele, Ele nos tratava como amigos. É assim que Ele nos via.
E é maravilhoso pensar no céu, porque o céu é o lugar daqueles que confiam em Cristo. E nós gostamos de cantar do céu, porque nós vemos no céu a representação da graça e do favor de Deus. O homem estava num lar perfeito, num lugar completo, saiu de lá por causa do pecado. E o pecado, ele é danoso na experiência do homem. Tira do homem todas as suas expectativas, os anseios da sua alma. Ele fica sozinho. Mas Cristo, ao nos amar de tal maneira, dá ao homem, agora não o retorno ao Éden, mas o retorno a um novo lar. Como que ouvimos nosso irmão falando, superior ao Éden. O céu é indescritível, porque é um lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito maior do que o Éden, é muito mais sublime a condição que o céu nos aguarda. Então, ao pensar no céu, ao pensar nesse lar que o Senhor preparou para aqueles que nele confiam, nós começamos a olhar para as coisas dessa vida aqui, e as coisas da vida aqui perdem o brilho, perdem o sentido. Nós continuamos trabalhando, continuamos vivendo a nossa vida e empreendendo, mas sabendo que não é aqui a nossa casa, não é aqui que iremos viver eternamente, não é aqui que encontraremos o sentido para a nossa vida, nem o preenchimento do vazio que há dentro de nós será preenchido com coisas daqui. Quantas vezes nós chegamos a uma conclusão, eu preciso viajar, estou triste, estou assim, vou fazer uma viagem internacional, ou vou fazer uma viagem para aqui ou para acolá. Nós saímos, viajamos, voltamos e continuamos vazios. Mas acho que eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso ganhar um pouco mais, porque aí eu me sinto um pouco mais feliz. Eu trabalho um pouco mais, eu ganho um pouco mais, e eu continuo vazio, sozinho, solitário. Eu preciso de uma família. Eu sou solteiro, acho que se eu casar, eu vou ser muito feliz. Sim, o casamento traz felicidade, mas se você já for feliz com Cristo, a pessoa casa e continua infeliz porque ele não procurou na fonte. E assim o homem vai. E eu estou falando de coisas lícitas. Mas há aqueles que vão para os caminhos das coisas ilícitas, para as drogas, para os vícios, para a promiscuidade, para as coisas da sua natureza, tentando com isso preencher o vazio de ter saído do lar. Mas, que mensagem maravilhosa é aquela que o Evangelho nos mostra. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o lar, a vida eterna. Quando pensamos naquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, aí sim a nossa vida começa a ganhar um sentido. Eu tenho certeza que é a experiência de todos aqueles que estão aqui nessa noite, que já creram no Senhor Jesus, vivem aqui, trabalham, precisam de dinheiro, precisam das coisas normais dessa vida aqui, mas nada disso traz a alegria que nós sentimos no nosso coração, porque a alegria que há no nosso coração é Cristo. E nós estamos falando de um lar, mas ouvimos cantar aqui, será que se esse lar não tivesse Cristo, teria sentido? Não. É muito mais do que um lar. É uma pessoa. Aquele que nós já vivemos com Ele aqui e que viveremos para sempre com Ele lá. Sem Cristo, ouvimos cantar, a riqueza desse mundo é sem valor. É sem valor. Não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus. Sem Ele, a riqueza do universo, como falamos, é sem valor. Cristo é aquele que preenche o nosso coração. Não é o lar celestial que nos trará a alegria, a paz eterna, mas é Cristo, porque Ele é o brilho daquele lugar. Diz a palavra que lá não vai haver sol, porque Ele é a luz que ilumina eternamente. Nós lá não teremos lágrimas, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. A gente tenta descrever o céu, cantando, falando, mas
não há como descrever, porque nem olhos viram, como falamos, nem ouvidos ouviram, nem mesmo subiram ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero terminar minha fala nessa noite aqui, chamando a sua atenção, no bom sentido de chamar a atenção, porque você volte a sua atenção para o sentido da sua vida aqui. Será que você já tem sentido na sua vida aqui? Será que você não está, como acabamos de descrever aqui, um homem que caminha procurando nas coisas daqui, coisas lícitas? Talvez você vai dizer, olha, eu não faço nada de errado. Mas você está procurando em coisas da vida aqui a satisfação que só Jesus pode trazer ao seu coração. Amigo, para um pouco e pense que essa vida, nós temos uma grande certeza nela, que um dia nós sairemos dessa vida. Para aqueles que um dia creram no Senhor Jesus, esse dia não nos atormenta, não nos atemoriza, porque nós sabemos que é partir e estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor. Mas eu quero que você pense nessa noite, será que se você partir dessa vida aqui, qual é o seu destino? Onde é que você estará na eternidade? Porque haverá sim a vida eterna, tanto para aqueles que creem em Cristo como Salvador, quanto para aqueles que não creem em Cristo como Salvador. Só que aqueles que não creem em Cristo como Salvador, a vida eterna é chamada na palavra de Deus de morte eterna, separação eterna de Deus, separados da sua glória. O homem teve um Éden e pode ter agora um novo céu com Cristo, mas que tristeza é pensar que o homem que parte dessa vida sem Cristo, ele terá um inferno eterno sem Cristo. É inevitável falar no céu, falar no lar, sem falar naquele lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Não foi para seres humanos, mas que para lá irão aqueles que não creem no Senhor Jesus como Salvador. E eu reforço aqui, não é aqueles que são de religião A, B, C ou D. Não é isso, é Cristo. É Cristo que faz a diferença. Eu quero que você pense nessa noite, eu já tenho Cristo no meu coração. Ele já fez todo o sentido que eu preciso para a minha vida. Ele é a razão da minha existência. Eu vivo por Ele. Eu tenho certeza que se eu partir, eu estarei com Cristo. Responda para você nessa noite. E Paulo, eu quero encerrar lendo aquilo que Paulo fala, olha, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós temos a alegria de pensar, a esperança e a convicção de que no dia que o Senhor Jesus vir às nuvens dos céus buscar a sua igreja para morar com Ele, nós seremos transformados. O nosso corpo será transformado e nós seremos assim habilitados para morar nessa cidade, nessa pátria que não é Belo Horizonte, que não é o Rio de Janeiro, que não são as cidades dessa vida aqui, é a Jerusalém celestial, aquele lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu espero que ao cantarmos essa última canção, eu já convido os irmãos que se aproximam agora sim, a Jerusalém está chegando, que nós sejamos, todos aqui sejam despertados para habitar naquele lugar que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Que você não saia daqui nessa noite sem ter a convicção de que tem possibilidade hoje de você ir morar no céu com Cristo.